Olá pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui para mais uma videoaula. Nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre a Guerra do Vietnã, fazendo primeiro um pouquinho de memória, né, da aula anterior, né, no qual nós falávamos sobre a Guerra Fria, né, no qual o mundo ficou organizado, né, de forma bipolar. Né? Nós vamos ter um mundo aí, né, sobre a ideologia capitalista e sobre a ideologia socialista, né? E aí eu disse para vocês que durante esse momento da Guerra Fria, né, houve aí uma disputa tecnológica, né? Houve aí uma disputa tecnológica e uma corrida espacial e uma corrida armamentista, né? No qual, durante esse período da Guerra Fria, no qual o mundo está dividido, né, sobre a influência dessas duas ideologias, capitalista e socialista, nós vamos ter aí um mundo que vai se organizar, né, temendo, né, uma possível terceira guerra mundial. Quando eu falo de Guerra Fria, não houve realmente, de fato, um embatimento entre os Estados Unidos e a União Soviética. Porém, os Estados Unidos, né, irá alimentar, né, de forma regional guerras, né, em países aí que não queria nem o capitalismo e nem o socialismo. E aí os Estados Unidos, então, durante esse período da Guerra Fria, ela vai financiar aí guerras regionais. Tanto é que na última aula eu finalizei a aula falando sobre a Guerra da Coreia, né, no qual a Coreia ela foi dividida em duas partes, né? A parte da Coreia do Norte aqui sobre o regime comunista e a parte da Coreia do Sul sobre o regime capitalista, né? E financiado inclusive pelos Estados Unidos. Então, como eu disse para vocês, né? Os Estados Unidos irá financiar, né? Irá possibilitar guerras regionais, né? E agora nós vamos falar então dessa segunda parte aí da guerra financiada pelos Estados Unidos, né? E com a liderança dos Estados Unidos, que foi a Guerra do Vietnã, que aconteceu durante esse período após a Segunda Guerra Mundial, né? No qual o mundo se encontrava, né? Sob um regime conhecido como Guerra Fria. A Guerra do Vietnã aconteceu em 1964 a 1975. Essa guerra que aconteceu no Vietnã aqui ela teve, né, uma perda de 3 milhões de mortos, né, no qual a União Soviética, desculpa, o Vietnã, né, ficou aí dividido em norte comunista e sul capitalista. O Vietnã, gente, ele está, né, aí ele faz divisa, né, com a China, né, nós temos aí a Tailândia, o Camboja, né, tudo, Laos, tudo aí, né, que compreende, né, o Vietnã. Então, a parte do Vietnã que está vitoriosa é a parte norte, né, aqui lideradas, né, sob o regime comunista, né, no qual nós vamos ter aí, inclusive, a influência da União Soviética. E o Vietnã, então, consegue expulsar os americanos, né, aqui do Vietnã, passando a viver sob o regime, né, comunista e sob a liderança e a influência da União Soviética. Né? E aí vai passar a ter, então, uma zona, né, chamada, então, uma zona de desmilitarizada. Aqui vocês têm, então, né, algumas imagens, né, da Guerra do Vietnã. Inclusive, durante esse período, né, o cinema vai retratar muito aqui, né, a guerra que aconteceu no Vietnã, né, com a influência norte-americana. Nós vamos ter a intervenção dos americanos na Grécia e na Turquia, né, como eu disse para vocês, gente, com o Tratado de Truman, né, essa doutrina Truman, ela vai tentar intervir em vários conflitos regionais aqui, tentando,
né, coibir o avanço do comunismo. E também o comunismo também, com sua doutrina, vai tentar, né, expulsar o regime capitalista. 1947 a 1949, né, a guerra que houve entre a Grécia e a Turquia, militantes comunistas gregos não haviam concordado com as decisões de Stalin, né, durante a Conferência de Yalta, em fevereiro de 1945, colocando então a Grécia sob a influência, né, do bloco capitalista. Né, como os gregos não concordaram, né, com as decisões do Stalin na Conferência de Yalta, né, os gregos então colocam, né, aí a Grécia sob o regime, né, e sob a influência do bloco capitalista. O marcatismo, né, que também aconteceu durante a Guerra Fria, né, o que foi então o marcatismo, né, essa doutrina, né, criada aí pelos americanos. Então, o macartismo, né, criado em 1950 nos Estados Unidos, né, seria uma caça às bruxas, né, é uma caça às bruxas, né, de uma forma metafórica falando, né, seria a caça aos inimigos aqui do governo, né, essa caça às bruxas seria então uma caçada aos inimigos do Estado. O senador Joseph Eugene McCarthy, né, ele, com esse marcatismo, né, ele vai perseguir aqui nos Estados Unidos artistas, intelectuais, funcionários de setores do governo, que ambos eram suspeitos, né, de serem comunistas. Então, esse sistema criado nos Estados Unidos, conhecido como marcatismo, ele foi uma doutrina, uma organização, né, que foi criada para, né, caçar aí os inimigos do Estado, no qual eles consideravam, né, aqueles, né, que eram adeptos à ideologia comunista, né, como inimigos do Estado. Então, eles deveriam ser caçados, deveriam ser perseguidos, né, e deveriam ser presos ou expulsos do país. Com esse marcatismo, gente, começa então uma histeria anticomunista, né? Então, aqui todo mundo, né, na visão, né, preconceituosa, né, aqui era considerado, né, comunista. E aí começa então, né, pelos Estados Unidos, né, e os países membros, né, dos Estados Unidos aqui, começa então esse regime, né, essa doutrina conhecida como marcatismo. Como ficou o Japão pós Segunda Guerra Mundial? O Japão, então, pós Segunda Guerra Mundial, ficou então um país extremamente destruído, né? Um dos episódios que marca o fim da Segunda Guerra Mundial foi o ataque, né, das cidades de Hiroshima e Nagasaki, que são cidades japonesas, né, que foram atacadas pelos americanos em represária ao ataque japonês, né, sobre a base naval conhecida como Pearl Harbor, né? Então foi um revanche, né? Foi um revanchismo aqui, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos e Japão, né? Que destroçou aí, né, com bombas atômicas as cidades de Hiroshima e Nagasaki. O Japão, né, passa a ser, inclusive, exemplo, né, de uma sociedade capitalista para a Ásia e para a Oceania. O Japão, então, recebeu pesados investimentos depois dos Estados Unidos para tentar recuperar aí, né, a destruição, né, causada até pelos próprios americanos. Então, os próximos governos vão investir aí, né, pesado, né, no Japão, para o Japão reerguer, e que já era, após a Segunda Guerra Mundial, né, o segundo maior economia do mundo, apenas 20 anos após a Segunda Guerra Mundial. Então, após 20 anos, a cidade de Hiroshima e Nagasaki ser destruída, gente, o Japão já era aí a segunda maior economia mundial. Isso em apenas 2 décadas, né? Em 20 anos, né, Hiroshima e Nagasaki conseguiu
né, o Japão conseguiu, né, reconstruir de uma forma tão rápida e surpreendente. Agora nós vamos falar sobre Cuba, né? Como que estava Cuba durante esse período da Guerra Fria. Cuba, né, é um país que aderiu ao regime socialista, né? E aí vai se tornar inimigo dos Estados Unidos, né? Nós vamos ter aí, inclusive, a Revolução Cubana nesse momento, que até esse período Cuba ainda vivia sob a influência inglesa, e aí, seguindo a filosofia e a doutrina, seguindo a ideologia, né, socialista, né, acontece então a Revolução Cubana em 1959, né, liderados pelo Fidel Castro, o Raul Castro e Ernesto Che Guevara, que vai conseguir depor, vai conseguir derrubar do poder o ditador Fulgêncio Batista, que era aqui o Fulgêncio tinha, né, o apoio e aval americano e inglês, né? A ilha de Cuba, né, era uma ilha, né, que era aí que tinha o apoio, né, dos ingleses e dos americanos. Em 1961, o presidente JFK, Joseph, o presidente Kennedy, né, ordena a invasão da ilha de Cuba, né, o exército cubano rapidamente derrotou os invasores, e aí Cuba vai se aliar à União Soviética para conseguir se proteger, né, de possíveis invasões futuras, né, aqui tanto dos americanos quanto de outros países aliados, né, aos americanos. E aí os cubanos conseguem expulsar os ingleses, né, de Cuba, e Cuba passando a seguir, então, passando para, né, ao regime socialista, né, sob a influência socialista. Em 1962, né, no mundo, acontece a crise dos mísseis, né, nós vamos ter um problema aí da falta de mísseis. A União Soviética, então, decide instalar mísseis nucleares em território cubano, se tornando, então, uma grande ameaça para os americanos, né, porque os americanos, né, acreditavam que os mísseis, né, colocados aqui pelos soviéticos em Cuba estaria apontado para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, promovem, né, como forma de proteção aí de um possível ataque, um bloqueio naval a Cuba, né, proibindo com que qualquer navio, né, chegasse com produtos dentro de Cuba. E aí Cuba literalmente ficou ilhado do restante do mundo, né? Não receber com isso, né, nem investimento, nem produção vindo de outro país, né? E Cuba também nesse momento ela é excluída da OEA, né? Que é a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, né? Então Cuba, né, deixa de participar da OEA, que é essa Organização dos Estados Americanos. E aí, gente, Cuba passa a viver, né, aqui, né, produzindo somente, né, para atender às necessidades internas. Aqui nós temos imagens, né, aqui da chamada crise dos mísseis. Golpes militares. Em 1964, é instalado ditaduras militares pró-americanas na América Latina. Então, vários países aí, né, vai instalar ditaduras, né, em favor, né, em prol, né, da filosofia americana. O Brasil, com a deposição de João Goulart, né, impõe aí uma ditadura militar no Brasil e sobre a influência americana. Há uma frase que diz o seguinte, aonde for o Brasil, irá também a América Latina. Henry Kissinger, né, que era o secretário dos Estados Unidos naquele momento. Em 1973, o Chile, né, consegue, né, depor aqui, né, acontece então a deposição do socialista eleito diretamente Salvador Allende,
através de um golpe liderado pelo Gal Augusto Pinochet, né? Então, deposto, né, porque o Chile era socialista e os americanos, então, conseguem, né, depor aí, né, o Salvador Allende, né, estabelecendo aí uma ditadura, né, que ficou conhecida como a ditadura de Pinochet. Quero a economia do Chile pulsando, né, diz o Richard Nixon, né, que era o presidente dos Estados Unidos na época, né, da deposição e da expulsão do poder, né, do governo socialista do Salvador Allende. E colocando no poder, né, Augusto Pinochet, que vai ter, né, aqui o aval e o apoio americano. Em 1976, na Argentina, a Isabelita Perón é deposta pelo Gal Videla, né? Isabelita Perón, que era socialista, é derrubada do poder, né? E colocando no poder o Gal Videla, né? Que era, né, a que seguia os princípios e a ideologia dos Estados Unidos. Tudo isso aqui, gente, foi como, né? Foi acontecendo golpes militares, né? Nos países americanos e foram estabelecendo as ditaduras, né, pró-Estados Unidos, ou seja, ditaduras, né, que seguem os princípios e o apoio dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, então, vai estabelecendo essas ditaduras no Brasil, até mesmo para coibir e para não deixar com que o comunismo avance nos países americanos, né? Então, criar uma ditadura militar na América, né, era uma forma, né, de não deixar, né, a expansão do regime socialista na América. Aqui, então, nós temos, né, algumas imagens, né, desse momento aí do estabelecimento, né, das ditaduras. Nós temos aqui Brasil, Argentina, nós temos aqui imagem embaixo do Chile, né? Aqui embaixo também, né? Aqui a imagem, né, do Salvador Allende. E nós vamos ter, né, no fim da Guerra Fria, o fim da União Soviética, porque a União Soviética não consegue, né, durante muito tempo, estabelecer a sua área de influência aqui sobre o regime socialista. O comunismo soviético não proporciona mais um bem-estar para a população, né, já não consegue mais, né, garantir a satisfação, né, da população, né, nos países que seguia a ideologia socialista. A população, então, está extremamente descontente, né, com a filosofia comunista devido à grande quantidade de corrupção. Em 1985, Mikhail Gorbachev é eleito na União Soviética, começando então com isso a dissolução da União Soviética e a abertura da União Soviética, né, para outros países. Porque quando Mikhail Gorbachev é eleito aqui na União Soviética, gente, ele pega uma nação extremamente destroçada economicamente. E para tentar resolver os problemas econômicos, ele cria duas formas de governo, dois planos de governo, né, que é a perestroika, que é a abertura econômica, né, para o investimento aqui dos países socialistas, e a glasnost, que é a reestruturação, né, das áreas de governo, né, que é a reestruturação governamental. Com a implantação, gente, desses dois planos aqui, nós vamos ter, então, com isso, né, o fim, né, de um regime que perdurou durante um bom tempo, que seria os regimes socialistas. Em 1991, nós temos, então, o fim da União Soviética e nós vamos ter, então, a dissolução, né, os países que faziam parte da União Soviética começam a se tornar, então, países independentes e é criado, né, um bloco econômico chamado de SEI, que era a Comunidade dos Estados Independentes, né? Comunidades essa que eram os países que faziam parte da União Soviética. Boris Yeltsin assume, então, a presidência da Rússia, acabando de vez, então, com o regime socialista aqui na União Soviética e acabando com
com a República Socialista Soviética. Aqui nós temos, então, os sinais dos tempos aqui, né? O Mikhail Gorbachev, que é esse que tem esse careca com a mancha vermelha na cabeça, né? E o Boris Yeltsin, né? E o Mikhail Gorbachev, né? Reunindo aqui com o presidente americano, né? Para realmente, de fato, estabelecer acordos econômicos e investimento de estrangeiro, né, nesses países que faziam parte da antiga União Soviética. E aí, gente, o mundo, naquele momento, passa a ter um novo mapa, passa a ter uma nova configuração mundial. Com a dissolução da União Soviética, os países, então, passam a se tornar independentes, né, nós tendo, então, uma nova configuração, né, do mapa. Surge, então, a Rússia, né, e surge aí os países do leste europeu, né, os países do Oriente Médio, né, que fazem parte aí né, dessa região, né, que passaria a se chamar, então, Oriente Médio. E aí, com o fim do socialismo, nós temos a derrubada do Muro de Berlim, em 1979. Né? A derrubada do Muro de Berlim é um ato simbólico da Guerra Fria, que pôs fim a essa divisão do mundo, né, em capitalismo e socialismo. Literalmente, os dois sistemas deixam de existir, né? E o capitalismo vai ganhando espaço cada vez mais, né, no mundo. Tanto é que hoje o mundo, na atualidade, é um mundo quase que 99% capitalista, né? Existindo aí ainda poucos países que ainda aderem ao regime socialista. Nós vamos ter a reunificação da Alemanha, né? Não sei se você se lembra, na aula anterior eu havia dito que a Alemanha estava dividida, né, em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Com o fim da Guerra Fria e com o fim do socialismo, a Alemanha consegue reunificar. A União Soviética não tinha mais condições financeiras e políticas de sustentar o regime na Alemanha. Em 1990, sob o comando do chanceler ocidental, Helmut Kohl, o país é reunificado. Alto custo econômico gerou então inflação e recessão. Problemas sociais, como a necessidade de estender a toda a população o nível de vida e poder de compra dos habitantes do lado ocidental. E aí aqui nós temos então, para ir já finalizando essa discussão, né, aqui, né, sobre a configuração da Guerra Fria, né, e o fim da Guerra Fria, eu vou concluindo aqui com vocês, né, fazendo uma revisão cronológica aqui dos fatos, né, que foram se sucedendo. Em 1945 nós temos então a Conferência de Utah, que decide sobre a influência soviética na Europa e a ocupação da Alemanha. Depois tem a Conferência de São Francisco, criação da ONU e do Conselho de Segurança, a Conferência de Potsdam, que dividiu a Alemanha em 4 zonas de ocupação. Em 1948, a criação da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, pelo Acordo de Bogotá. Em 1949, nós temos a Revolução Chinesa, né, que eu disse lá para vocês, né, a guerra, né, na China. De um lado, nós tínhamos os partidos comunistas liderados pelo Mao Tse-tung e, por outro lado, o Partido Socialista, liderado por Chiang Kai-shek. Os comunistas derrotaram os nacionalistas de Mao Tse-tung, proclama a República Popular da China Socialista, enquanto Chiang Kai-shek foge para a Ilha Formosa, onde proclama a República Nacionalista da China Capitalista, que seria, né, Taiwan. Depois nós vamos ter então a Guerra da Coreia, em 1950, a Coreia do Norte socialista, a Coreia do Sul capitalista, a Coreia do Norte sobre a influência da China e da União Soviética, e a Coreia do Sul sobre a influência capitalista e dos Estados Unidos. Em 1951, nós vamos ter o Pacto de Segurança Coletiva entre Austrália e Nova Zelândia. Em 1955, acontece a Conferência dos Países Não Alinhados em Bandung, na Indonésia,
condenando o imperialismo e o nacionalismo. Surge então o chamado Bloco do Terceiro Mundo. Em 1959 é criado o Banco Internacional, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Em 1959 acontece a Revolução Cubana, liderado pelo Fidel Castro, Raul Castro, Ernesto Che Guevara, que consegue depor o ditador Fulgêncio. Em 1961, depois da nacionalização sem a indenização das empresas em Cuba, o presidente John F. Kennedy ordena a invasão da ilha. Desbancaram na Baía dos Porcos, Paiuan Giron, e o exército cubano rapidamente derrotou os invasores. E aí Cuba, então, se alia à União Soviética para se fortalecer aqui contra possíveis invasões dos americanos. Em 1961 acontece a crise dos mísseis. A União Soviética decide instalar mísseis nucleares no território cubano. Os Estados Unidos promovem um bloqueio naval a Cuba e nós vamos ter a construção do Muro de Berlim. Em 1962, Cuba é excluído da Organização dos Estados Americanos. Nós vamos ter a independência da Argélia. Em 1964 acontece a Guerra do Vietnã. Em 1973, o Tratado de Paris, os Estados Unidos se retira do Vietnã. Em 1975, o Norte vence o Sul, reunificando aí o país. Em 1964, nós temos a instalação das ditaduras na América, Inclusive, vou até anotar aqui, porque na próxima aula eu vou falar sobre as ditaduras militares na América, tá? Vou até escrever aqui ditaduras, militares na América, para vocês conhecerem um pouquinho sobre como foi estabelecendo os regimes, de ditadura no Brasil. E aí nós temos então a deposição do João Goulart e é instalado aqui no Brasil a ditadura militar que vai ter o apoio dos americanos. E aí o Henry Kissinger, que é o secretário-geral dos Estados Unidos, diz o seguinte: aonde for o Brasil, também irá a América Latina. Se o Brasil estabeleceu a ditadura militar, os outros países da América Latina também irá estabelecer ditaduras militares. Em 1973, o Chile, com a deposição do socialista eleito diretamente, o Salvador Allende, através de um golpe, aqui pelo Hugo Augusto Pinochet, o Pinochet, então, passa a governar o Chile e expulsa o Salvador Allende do poder, que era socialista. E aí o Pinochet diz o seguinte: quero a economia do Chile pulsando, inclusive quem vai dizer isso é o presidente americano Richard Nixon, que era o presidente dos Estados Unidos durante a deposição do presidente aí do Chile. Em 1976, Angelita Isabelita Perón é deposta pela Galvidela. Em 74, nós temos a Revolução dos Cravos em Portugal. Em 1978, acontece um golpe de Estado no Afeganistão, levando os socialistas, apoiados pelos soviéticos, ao poder. Os americanos apoiam os talibãs contra os soviéticos. Aí, gente, tem um filme, o Rambo 3, que fala sobre esse momento da história aí, do Afeganistão em 1978. Quem gostar desse tipo de filme, assista o Rambo 3, que vai falar, sobre esse momento da história. Em 1979, a Revolução Islâmica no Irã, sob o comando do Ayatollah Khomeini, que derruba o Shah Reza Pahlavi e torna o país de República Islâmica Xiita. Os americanos passam a financiar e a armar o Iraque do Saddam Hussein com o objetivo de conter o avanço xiita no Oriente Médio. Margaret Thatcher, que era conhecida como a Dama de Ferro, assume na Grã-Bretanha o regime neoliberalista. A União Soviética intervém militarmente no Afeganistão. Em 1980,
o início da guerra entre Irã e Iraque. Ronald Reagan é eleito presidente dos Estados Unidos, implementando nos Estados Unidos o neoliberalismo e um projeto chamado Guerra nas Estrelas, que seria o domínio, né, espacial. Tanto é que o cinema, nesse momento, né, cria, né, a sequência Guerra nas Estrelas, né, para, inclusive, né, alavancar e projetar ainda mais esse projeto criado pelos Estados Unidos como projeto Guerra nas Estrelas, que seria a guerra espacial, a conquista espacial, a corrida espacial. Em 1982, a Guerra das Maldivas entre a Inglaterra e a Argentina. Israel invade o Líbano, isso tudo em 1972. Em 1985, Mikhail Gorbachev é eleito na União Soviética. Ele cria dois planos de governo, a perestroika e a glasnost. A perestroika, que seria a abertura econômica para os investimentos americanos, e a glasnost seria essa reforma, né, estatal, no qual acontecia a transparência das ações governamentais. Em 1989, nós temos então a queda do Muro de Berlim, sob o comando do chanceler ocidental Helmut Kohl, e acontece então o fim do socialismo na Polônia, com o apoio do Papa João Paulo II, que era um Papa neoliberal. Na Tchecoslováquia, Václav Havel foi eleito presidente provisório e em 1990 confirmado no cargo. Em 1993, depois de um plebiscito, decidiu-se pela divisão em República Tcheca e Eslováquia, porque antes era Tchecoslováquia, né, era um país só. Com esse plebiscito em 93, o país se divide, criando então duas nações, né, uma República Tcheca e a República Eslováquia. Na Romênia acontece o fim do socialismo, que se deu como golpe de Estado violento, que prendeu, julgou e condenou e executou o líder Nicolau Tchachenko, e sua esposa no Natal de 1989. Em 1990 nós temos a reunificação da Alemanha, a invasão do Kuwait pelo Iraque, a guerra da Iugoslávia. O Mao Joseph Tito governou o país desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mantendo a sua unidade. Após sua morte e o início do desfalecimento do socialismo, o país mergulhou em uma guerra civil entre suas várias etnias e religiões, o que provocou sua fragmentação territorial em Iugoslávia. Duas repúblicas, Sérvia e Montenegro, e duas províncias, Vojvodina e Kosovo, Eslovênia, Macedônia e Bósnia e Herzegovina. Em 1991, nós temos a criação do Mercosul, o fim do apartheid, né, na guerra aqui da África, o fim do apartheid na África do Sul, sob a liderança de Nelson Mandela e o presidente Frederico de Klerk. A Operação Tempestade no Deserto, que é o ataque do Iraque pelos Estados Unidos e seu aliado com autorização da ONU. Nós vamos ter o fim da União Soviética e a criação da CEI, que era a Comunidade dos Estados Independentes, que foi uma comunidade criada pelos países da ex-União Soviética, com exceção da Estônia, Letônia e Lituânia, e as repúblicas bálticas. O neoliberal Boris Yeltsin, com o apoio dos Estados Unidos e Grã-Bretanha, assume a presidência da Rússia. Em 92, acontece o Acordo de Maastricht, que é a criação da União Europeia, em substituição à Comunidade Econômica Europeia. Em 93, nós temos a criação da Organização Mundial do Comércio. Em 1994, entra em vigor o NAFTA, né, que é o Acordo de Livre Comércio das Américas, Estados Unidos, Canadá e México. Em 94, né, é criado a Frente Zapatista Neoliberal.
né, sob o comando do comandante Marcos, né, e revolta-se em Chiapas, estado sul do México. Em 94, nós temos a ofensiva russa contra os rebeldes separatistas da Chechênia, em 99, a entrada em vigor do euro. Em 2001, nós temos ataque aos Estados Unidos, né, que foi o ataque do 11 de setembro. Inclusive, eu falei com vocês na aula anterior, né, que é o ataque ao World Trade Center no Pentágono. Em 2002, nós temos então a doutrina Bush, né, os ataques preventivos. Em 2003, a invasão ao Iraque. E em 2008, Rússia ocupa Ossétia do Sul em apoio à sua independência. A região pertence à Geórgia. Os Estados Unidos anunciam a morte de Osama Bin Laden. E atualmente nós temos então um mundo pluripolar, né? Então, ou seja, um mundo, né, dividido em vários polos de poder. Eu fiz aqui uma rápida cronologia dos fatos para vocês entenderem, né, como que se encontra a geopolítica do mundo pós Segunda Guerra Mundial, passando pela Guerra Fria, o estabelecimento de algumas ditaduras, né, aqui em alguns países e o estabelecimento de um novo sistema político-econômico, né, aqui que é o capitalismo, e as independências, né, dos países aqui ao longo do tempo até chegar aos dias atuais. Então eu termino essa aula deixando para vocês um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.